assunto de hoje de matemática será sobre números decimais, tá? Presente na página 108 do livro de vocês. Assim como as frações, os números decimais são representações de partes menores que o inteiro, ou seja, eles valem menos que o inteiro, tá? Veja como devemos representar os números decimais no quadro de ordens. Aí tem lá centena, dezena e unidade. E os números decimais, tá? Que são representados por décimo, centésimo e milésimo. Separamos a parte inteira, ou seja, da decimal usando uma vírgula, ou seja, a parte inteira é tudo que vem antes da vírgula, parte decimal, tudo que vem depois da vírgula. As ordens decimais são décimos, como já havia dito, centésimo e milésimo. Décimo, letra D, representado pela letra D, centésimo pela letra C e milésimo pela letra M. Na maioria das situações que envolvem números no nosso cotidiano, utilizamos números decimais. Veja um bom exemplo no texto a seguir. Aí ele traz um texto de Ververides Vasilis. Detém todos os recordes mundiais nos 100 metros e 200 metros rasos, com 9 segundos e 58 milésimos e 19 segundos e 19, respectivamente. O jamaicano Usain Bolt é considerado o homem mais rápido do mundo. Os números 9 segundos e 58 centésimos podem ser representados no quadro de ordem da seguinte forma. Antes que vem tudo que vem antes da vírgula, inteiro. Tudo que vem depois, décimo, centésimo e milésimo, tá? Dependendo da quantidade de casas decimais. Nesse caso aqui, o 9, como só tem um número antes da vírgula, então tem o 9, que está na casa das unidades. E o 58, que nesse caso aqui vai ser 58 centésimos, tá? Por quê? Porque a última casa que foi preenchida foi a casa dos centésimos, tá? Se a última casa preenchida foi dos centésimos, então tem os 58 centésimos. Eu leio desta forma, tá? Isso significa que há unidades menores que o segundo. Neste caso, 58 centésimos de segundo. Leitura dos números decimais. Décimo, quando após a vírgula há um número, centésimo, quando após a vírgula há 2 números, e milésimo, quando após a vírgula há 3 números, tá? Então, ele traz aí 1,3, eu tenho 1 inteiro e 3 décimos, tá? Lembrando que, na hora que eu for escrever por extenso, isso aqui é escrever por extenso os números decimais, certo? Eu sempre tenho que colocar o valor que vem antes da vírgula, certo? Nesse caso aí é 1, tá? E esse 1 não é número decimal, é inteiro. Então, eu tenho que colocar 1 inteiro e eu coloco o número que vem após, nesse caso, 3, e vou dizer se ele é décimo, centésimo ou milésimo. Nesse caso, o décimo, tá? 1,27. Eu vou ler 1 inteiro e 27 centésimos, tá? Eu tenho 2 números após a vírgula. Se eu tenho 2 números, é centésimo. O de baixo, 3,24. São 3 inteiros e 24 centésimos. Centésimos por quê? Porque eu tenho 2 números após a vírgula, tá? E o de baixo, 4,138. São 4 inteiros e 138 milésimos. Por que milésimos? Porque agora eu tenho 3 números após a vírgula, tá? Um número após a vírgula, décimo. 2 números após a vírgula, centésimo. E 3 números após a vírgula, milésimo, tá? E ele traz aí a representação decimal do número 2 inteiros e 49 décimos, tá? 49 centésimos, perdão. E ele traz como a gente vai representar na forma decimal, tá? Todas as vezes que a gente tiver um quadradinho completo, totalmente preenchido, nós vamos ter inteiro, tá? Toda vez que a gente estiver em barra, estamos falando de décimos, tá? Toda vez que a gente tiver quadradinhos, centésimos. Aí ele vai colocar lá, representamos esse número assim, 2 inteiros e 49 centésimos. E ele diz, não se esqueça, em todo número decimal, a parte inteira é separada da parte decimal por uma vírgula. Comparando números decimais. Para saber qual número decimal é maior, comparamos primeiro a parte inteira, ou seja, toda vez que eu vou querer saber qual é o número maior entre os números decimais, eu vou olhar a parte que vem antes da vírgula, certo? Por exemplo,
3,5 é maior que 1,19. Por quê? Primeira coisa, eu tenho que analisar o número inteiro. Neste caso aqui é o 3 e aqui é o 1. Entre o 3 e o 1, qual é o número maior? 3. Então, 3,5 é maior do que 1,19, tá? 2,8 e 1,8. Eu tenho que olhar a parte inteira de novo. 2 e 1. Então, quem é maior? O 2. Então, 2,8 é maior que 1,8, tá? 7,1 e 0,7. A parte inteira. Aqui é 7 e aqui é 0. Então, 7 é maior. Então, 7,1 é maior que 0,7, tá? Se as partes inteiras forem iguais, comparamos a parte decimal, começando pelos décimos e assim sucessivamente. Ou seja, se eu tenho os números cujas as partes inteiras são iguais, eu tenho que olhar primeiro o décimo, que é o primeiro número após a vírgula. O maior vai ser o número maior, tá? Se os décimos continuarem iguais, eu vou olhar o centésimo. Se o centésimo continuar igual, eu vou olhar o milésimo, tá? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 4,25 e 4,18. O inteiro é igual. Nesse caso, eu não vou poder avaliar o inteiro. Então, eu olho quem? O décimo. Aqui é 2 e aqui é 1. Então, 2 é maior que 1. Então, significa que 4,25 é maior que 4,18, tá? 1,7 e 1,4, ó. O inteiro é igual, certo? Nesse caso aqui, eu vou olhar o número decimal, que no caso é o décimo. 7 é maior que 4. Então, 1,7 é maior que 1,4, tá? 7,45 e 7,40, ó. Prestem atenção, já começou a complicar um pouquinho. O inteiro é igual. Beleza, a gente vai pro décimo. O décimo também é igual. Então, nesse caso, eu tenho que olhar o centésimo. O centésimo aqui é 5 e aqui é 0. Qual é o maior? O 5. Então, 7,45 é maior que 7,40, tá? No de baixo, 0,2, 0,2, 0,02, perdão, é maior ou menor que 0,002. Nesse caso, ele é maior. Por quê? O número inteiro é igual. O décimo também é igual. Só que o centésimo aqui é 2 e aqui é 0. Então, qual é o maior? 0,02, tá? E a mesma coisa acontece no de baixo, tá bom, amores? Qualquer dúvida no WhatsApp.